eu estou aqui para trazer mais um vídeo aqui, ó, sobre essas páginas aqui. Eu já lancei um vídeo falando sobre isso algum tempo atrás. Essas páginas são páginas de revistas com respeito a Emmanuel Macron, aquele que tem 90%, 99% para ser o anticristo, o antimachia. Então vamos falar sobre cada uma dessas páginas. Vamos trazer algum entendimento aqui com respeito a cada uma dessas páginas. Veja bem, essa página aqui, a revista lançou, foi um encontro de Emmanuel Macron com o Papa Francisco. Aqui os dois estavam discutindo a questão do clima, a questão climática. Por quê? Porque o anticristo, o antimachia vai surgir no cenário mundial, resolvendo o problema do clima do mundo, problema climático no mundo, e resolvendo a questão da paz mundial. Aqui nessa página fala de Adolf Hitler, porque quando Adolf Hitler subiu ao poder, ele subiu depois de uma crise econômica, uma crise mundial. O anticristo vai chegar ao poder depois de uma crise econômica, uma crise mundial. Ele vai assumir o controle do mundo. Nessa página, Emmanuel Macron aparece aqui como sendo o deus Júpiter. Por quê? Porque ele diz que vai governar a França como o deus Júpiter. E Júpiter é no latim, no grego é Zeus. E interessante que Eteóquio Epifânio, que foi uma tipologia do anticristo no Velho Testamento, Eteóquio Epifânio escolheu para si o deus Zeus. E ele colocou a imagem de Zeus dentro do templo em Jerusalém e sacrificou o porco sobre o altar. Então Emmanuel Macron adotou para si esse título de Zeus. Zeus é o deus da mitologia grega. Aqui, Emmanuel Macron aparece com esse dedinho, indicando que ele está intimamente ligado com o número 6, o número de Satanás. Aqui, nós vemos a nova era esperando o seu Messias. E diz aqui que o seu Messias teria que nascer, que ela fala da criança, a criança sagrada, o Deus solar, né? E essa criança, ela teria que nascer no dia 21 de dezembro. Este é o nascimento de Emmanuel Macron. Ele nasceu no dia 21 de dezembro. Então, o falso Messias da nova era, aqui diz a data do seu nascimento, a data do nascimento dessa criança. A criança que é o Deus Sol, o menino Sol. Então veja bem, simbolizando Tammuz também lá do Velho Testamento. Emmanuel Macron cumpre essa profecia deles aqui da nova era. Aqui eu volto a falar do cavaleiro do Apocalipse 6, que apareceu um cavaleiro com um arco na mão, sem flecha. É o signo de Sagitário. Sagitário começa em 22 de novembro e vai até 21 de dezembro. 21 de dezembro é o nascimento de Emmanuel Macron. E o signo de Sagitário é o Apocalipse 6, o cavaleiro com o arco na mão sem flecha. Por quê? Porque ele vai vir no início trazendo uma falsa paz, sem flecha, sem arma, trazendo uma falsa paz mundial. Vai tentar trazer essa falsa paz só com seu poder de oratória. É isso. Vamos lá. Aqui fala de Napoleão Bonaparte. E Napoleão Bonaparte, todos sabem que esse homem trouxe várias guerras. Foi um rei da França, onde hoje está Emmanuel Macron. E diz que ele também subiu ao poder depois de uma crise mundial. Tudo indica então que o anticristo, Emmanuel Macron, que tem tudo para ser ele, vai subir depois de uma crise mundial. Aqui ele é chamado de o monarca. Monarca é aquele que fala que pode governar por direito. Esse é Emmanuel Macron. Aqui fala que ele aparece nessa revista como sendo o imperador. Aí está ele sentado no trono como o imperador. Por que como imperador? Porque a escritura nos mostra que as 7 cabeças do Apocalipse são 7 reis. Esses 7 reis são 7 imperadores que governou o Império Romano e que há de governar. Então ele é o último imperador do Império Romano. É isso que a revista está querendo mostrar. Aqui fala sobre os impérios que governaram o mundo, que está lá no livro de Apocalipse. O primeiro foi a Babilônia, que não existe esse negócio de império otomano. Não, foram só esses impérios aqui, ó. Não existe esse negócio de império otomano e nem Egito, igual muitos falaram, não. É Babilônia, os Medo-Persas, a Grécia, cabeça da estátua. Babilônia, de Nabucodonosor, os Medo-Persas, o braço direito e esquerdo. A Média Pérsia, a Grécia, de Alexandre o Grande, Roma,
e Roma dividido na forma de 10 países novamente. Então são só 4 reinos que vão governar e vai governar o mundo. Aqui fala a revista Veja, a revista da Veja fala que Macron era praticamente desconhecido. A revista Isto É, aliás, fala que Macron era praticamente desconhecido e surgiu no cenário de uma vez. Veja bem, aqui chama ele de Todo-Poderoso, tentando igualar ele com o próprio Criador. Por isso no livro de Ezequiel fala, tu não és, na Bíblia Almeida fala, tu não és Deus, tu não passas de um homem e vai morrer como um homem. Mas no livro de 2 Tessalonicenses fala que ele vai afirmar ser Deus, se assentando no trono do Criador, querendo se passar pelo próprio Criador. Aqui fala dessa revista que fala que no início das suas campanhas ele era adorado pelas pessoas. Diz que as pessoas o adoravam. Tá vendo? Aí diz que era preciso ver para crer. Diz que ele era adorado. Aquilo aparece como o Messias. O Messias, no caso, é o falso Messias, uma imitação do verdadeiro Machia, do Filho do Eterno. Ele aparece nessa revista. Aqui nessa outra também diz que até pela televisão as pessoas ficavam hipnotizadas na França ao ver ele dar as suas palestras. Emmanuel Macron. Aqui nessa França, aqui também diz que ele é um Messias francês, esse jornal soltou. Então, só trazendo uma lembrança para sua memória aí de quem é esse personagem. Aqui nós conseguimos ver o mapa mundial, que o mapa mundial, o Apocalipse 12 forma o mapa mundial, tá aí, ó. Estados Unidos forma a águia, a Europa é o dragão e o filho varão a África. Aqui, mapa mundial, Estados Unidos uma águia, Brasil, o filho varão e o dragão, Europa. Aqui, a cabeça do dragão. Bom, interessante que na cabeça do dragão está localizado, no cérebro do dragão está localizado a França. A França de Emmanuel Macron, a França da onde vem o anticristo, está no cérebro do dragão. Por quê? Porque o dragão simboliza Satanás. Então veja bem, os dois estão interligados. O anticristo então tem que surgir de onde? Da França, ó, porque é o cérebro do dragão, o cérebro que puxa o dragão. Aqui diz que Emmanuel Macron chama ele de príncipe. Ó, ele também é agora um príncipe. Por que, Romilson? Porque ele agora Emmanuel Macron é príncipe de Andorra. O livro de Daniel, capítulo 9, versículo 25 e 26. O príncipe que há de vir vai fazer uma aliança com Israel. O príncipe tem que ser príncipe. Nessa revista, ele aparece em cima do mar, com uma mulher com as pernas para baixo. Por quê? Porque aqui é a besta que sobe do mar. Apocalipse 13. É o anticristo, a besta que sobe do mar. O que mais nós queremos? Será que esse pessoal estão querendo passar uma enganação para todo mundo? Não. O Eterno diz que Satanás pode fazer as coisas, mas ele tem que mostrar para os filhos dele, para os filhos do Eterno, o que ele está fazendo. Ele não pode fazer nada sem que seja revelado primeiro aos profetas do Eterno. O Eterno mesmo mostrou que nada vai acontecer sem que seja mostrado para os seus profetas. Então veja bem, aqui os 9 países que já se aliaram para poder fazer um exército. Emmanuel Macron quer criar um exército, só falta a Itália aqui decidir. Então, onde está isso? Apocalipse 17, 12. Diz que os 10 países vão dar o poder para a besta governar durante pouco tempo. Aqui só está faltando a Itália. Aqui está chamando ele também de pequeno príncipe, o pequeno príncipe que se fez rei. Então cada revista vem trazendo detalhes com respeito a esse homem. Tem muitos dizendo que é Jared. Que Jared, moça? Jared não enquadra dentro da Bíblia igual esse rapaz aqui enquadra, não. Veja bem, aqui aparece o bode que aparece lá naquela propaganda lá, no YouTube ali, onde faz ali a encenação do túnel. Quem assistiu sabe do que eu estou falando ali, que aparece o bode, aparece o falso profeta e eles fazem aquela encenação ali da nova ordem mundial, aparece o bode. Por que o bode? Porque o bode representa o anticristo. Aparece o bode também naquela propaganda da Volkswagen, onde o bode lidera as ovelhas. Quem acessa esse canal aí tá vendo essas propagandas tudo no ar aí. Então o bode é uma representação do anticristo. Mas interessante que aqui esse bode é chamado de Yule. Yule aqui é o nascimento dele, essa festa dele é comemorada no dia 21 de dezembro, o nascimento de Emmanuel Macron. Seria por acaso? Seria uma coincidência? Aqui
Fala de Emmanuel Macron. Emmanuel Macron significa Deus conosco. Deus conosco. Porque uma blasfêmia, né? O homem querendo se passar pelo próprio Criador na Terra. Então veja bem aqui, ó. Aqui vem. Ele é jovem, ambicioso. O anticristo era ambicioso. Por quê? Porque ele vai querer abraçar o mundo. Ele vai querer governar o mundo inteiro. Tá entendendo? Vamos aqui fala que Emmanuel Macron ganhou a eleição por 666, ligado de novo com o número 6, porque o 6 é o número da besta, o 44 é o número do homem. A marca da besta será 644, não 666. O 6 o número de Satanás, 44 o número do homem. Já falei sobre isso em outros vídeos. Aqui diz que Emmanuel Macron é homossexual. Ele agora fez uma lei lá na França que nos colégios não é para chamar, não é para falar mais pai e mãe, não, é para falar número 1 e número 2, a lei que ele criou. Número 1 e número 2, é um casal de homem com homem e mulher com mulher. Por quê? Porque o filho da perdição no livro de Daniel diz que ele não terá desejo por mulheres, ou não terá o mesmo desejo que ele, ou vai ter o mesmo desejo que as mulheres. Então aqui, ó, ele é homossexual. Veja bem aí. Diz que ele teve um caso com um cara da rádio durante 2 anos lá na França. Então, ele é homossexual. Aqui a revista diz que ele é o homem mais influente do mundo, com menos de 40 anos. Aqui, ele aparece de frente à pirâmide com o olho de Horus sobre a sua cabeça, lá na França. Quando ele ganhou a eleição, ele correu para de frente à pirâmide para dar a sua palestra sobre a sua vitória. Mas aí, por que ele correu para de frente à pirâmide? Quem é inteligente, quem pesquisa e sabe na nova ordem mundial, se perguntar o que é o olho de Horus, todos vão falar: o olho de Horus é Satanás. O olho de Horus é Satanás. O que ele está demonstrando aqui? Ó? Aqui é o pastor inútil que está no livro de Zacarias. O pastor inútil com o olho de Horus sobre a sua cabeça. Por quê, Romilson? Porque está demonstrando a encarnação de Satanás no homem. A encarnação de Satanás no homem. Satanás no topo da cabeça dele, que é o olho de Horus. Assim como o Mashiach saiu da água e o Espírito do Eterno desceu sobre ele. E lá no livro de Coríntios, o Eterno ungiu nele com seu Espírito. E lá no livro de Coríntios, diz que o Pai estava no Filho fazendo a sua obra. Satanás estará no seu Filho, o Filho da perdição, fazendo a sua obra, encarnado neste homem. Tá entendendo? Por que ele correu para de frente à pirâmide e ficou com o olho de Horus bem na sua cabeça? A encarnação de Satanás no homem. Aqui ele fazendo o gesto de maçom, mostrando que ele é um maçom. Então a maçonaria está ligado com o bode também, porque para quem não sabe, lá na maçonaria eles adoram o bode. E o bode é o símbolo do anticristo, do antimachia, é a besta que sobe do mar. Aqui ele aparece também, em frente o triângulo, aqui fazendo tipo uma forma daquele símbolo lá da maçonaria, que é esse aqui, né? Aqui ele aparece como um rei onipotente nessa revista aqui, ó. Onipotente é só o Criador, nós sabemos. Então essas revistas querem colocar ele no lugar do Eterno. Aqui aparece uma revista dizendo que ele é filho de uma mulher e que essa mulher é judeu e que ele é maçom. E que ele é filho de uma criança escondido da guerra. Tá aqui esse texto que fala sobre isso, ó. Vou voltar e você dá uma olhada, ó. Depois você pesquisa aí. Veja bem, aqui já é outra questão. Aqui já fala do Papa Francisco soltando a pomba lá e soltando a gralha, e o corvo, juntou o corvo e essa gralha e massacrou essa pomba. Foi o Papa Francisco que soltou, em comemoração à paz. Ele soltou com essa criança aqui, e aí o corvo, mas essa gralha perseguiu essa pomba e esbagaçou essa pomba. A pomba, nós sabemos que a pomba é símbolo da igreja. Levanta-te, querida minha, pomba minha, e vem a mim, tu que habita no meio dos rochedos. Então o que ele quis dizer? O anticristo é símbolo, o corvo é símbolo do anticristo. A gralha aqui no caso seria o símbolo do falso profeta que vai perseguir a pomba, que é a igreja. Aqui aparece Emmanuel Macron como sendo o presidente mais novo que já teve na França até hoje. Ele é o primeiro agora. O primeiro do ranking era Napoleão, hoje é Emmanuel Macron. Emmanuel Macron começou com 39 e Napoleão com 40. Aqui aparece Macron toma posse da Europa, precisam de uma França mais do que nunca. Aqui Macron está falando que o mundo e a França e o mundo
E a Europa precisa da França mais do que nunca. Então ele é arrogante. Já está falando aí que o mundo precisa dele. Precisa da França, no caso. Precisa dele, no caso, né? Aqui, os palestinos pedindo um acordo de paz com Emmanuel Macron, porque diz eles que não aceitam um acordo com os Estados Unidos. Então eles querem com Emmanuel Macron. E aqui está o ministro de Israel, que diz que também, se for com Emmanuel Macron, ele está disposto a tentar fazer esse acordo de paz. Então fica na graça e na paz do Eterno. Espero que deu para vocês entenderem alguma coisa desse vídeo aí.